En 1930, um jovem de 24 anos chamado Clyde Tombaugh, filho de agricultores do Kansas, sem formação universitária, descobriu ponto de luz que se movia entre as estrelas. Esse ponto transformou-se no nono planeta do Sistema Solar. Durante 76 anos, Plutão ocupou o seu lugar entre os gigantes. Até que, em 2006, a União Astronômica Internacional votou para o retirar da lista. Reducirá-no a nao. E o mundo seguiu em frente, como se aquele mundo distante já não importasse. Mas 9 anos depois, quando uma sonda do tamanho de piano chegou finalmente às suas portas, o que as câmaras revelaram deixou os cientistas em silêncio. Plutão não era uma rocha morta à deriva no escuro. Era mundo vivo, violento e perturbadoramente belo, com montanas de gelo flutuantes, neve vermelha e coracao gigante feito de veneno gelado. En los próximos minutos, vais descobrir por qué razão tudo o que te ensinaram sobre Plutão está errado. Se este tipo de conteúdo desperta a tua curiosidade, subscreve o canal. A viagem que vamos facer juntos ao limite do Sistema Solar mereceu. Para entender o que aconteceu naquela manhã de 14 de julho de 2015, é preciso imaginar primeiro o que significa viajar até Plutão. A sonda New Horizons foi lançada de Cabo Cañaveral, na Florida, a 19 de janeiro de 2006, a uma velocidade de aproximadamente 58.000 km por hora, a nave mais rápida alguma vez construída pelo ser humano até aquele momento. Para ganhar velocidade extra, a sonda utilizou a gravidade de Júpiter como estilingue cósmico, passando pelo planeta gigante a 28 de fevereiro de 2007. Mesmo com esse impulso gravitacional e essa velocidade absurda, a viagem demorou 9 anos e meio. Durante quase toda essa travessia, a sonda viajou em hibernação eletrônica, SOCINA, enviando apenas sinal semanal para confirmar que continuava operacional. Quando finalmente se aproximou do seu destino, Plutão estava a cerca de 5.000 milhões de quilômetros da Terra. Os sinais de rádio da New Horizons, viajando à velocidade da luz, demoravam 4 horas e 25 minutos a chegar ao centro de controlo no Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland. E então, as primeiras imagens de alta resolução começaram a chegar. E o que apareceu nos ecrãs não se parecia com nada do que os modelos tinham previsto. 10 dias antes da máxima aproximação, o computador sobrecarregado a bordo colocou a sonda em modo de segurança, provocando 2 horas de tensão agonizante na sala de controlo antes de o contacto ser restabelecido. Quando finalmente chegou o momento, a New Horizons teve apenas minutos para recolher dados enquanto passava a cerca de 12.500 km da superfície. A precisão da manobra foi comparada ao avião comercial que aterrasse com desvio inferior à largura de uma bola de tênis. Na superfície de Plutão, cruzando o equador daquele mundo gelado, havia uma forma perfeitamente desenhada. Coracao enorme, com cerca de uns 600 km de largura, pálido e luminoso contra a escuridão do espaço. Os meios de comunicação trataram-no como uma curiosidade simpática, sinal cósmico de amor. Mas os cientistas planetários sabiam que estavam perante algo muito diferente. Aquele coracao era o vestígio de uma violência colossal, a cicatriz de impacto titânico que escavou uma das maiores bacias do Sistema Solar. E o que a preenchia não era gelo comum. Era uma substância que, na Terra, nos mataria em segundos. Mas para compreender a verdadeira natureza deste coracao, é preciso recuar no tempo. A 18 de fevereiro de 1930, Clyde Tombaugh estava sentado diante de aparelho chamado comparador de pestanejo, no Observatório Lowell, em Flagstaff, no Arizona. O seu trabalho era monótono e exaustivo, comparar pares de fotografias do céu noturno, tiradas com dias de intervalo, procurando qualquer ponto que se tivesse movido. Tombaugh nunca tinha frequentado a universidade. Crescera numa quinta no Kansas e ensinara a si próprio geometria e trigonometria. Construíra os seus próprios telescópios com pecas de maquinária agrícola e o eixo de transmissão de Buick de 1910 do seu pai. Quando enviou desenos de Marte e Júpiter para o Observatório Lowell, esperava receber conselhos. Em vez disso, recebeu uma oferta de emprego. En aquele dia de fevereiro, depois de 10 meses de busca sistemática,
Encontró o que Percival Lobel procurara durante décadas sem suceso. Minúsculo punto de luz que se deslocaba contra o fundo das estrelas. Comparando placas fotográficas de 23 e 29 de janeiro, Tombaugh identificou o movimento. A descoberta foi anunciada ao mundo a 13 de marzo de 1930, no que teria sido o 75º aniversario de Percival Lobel. O nome Plutao foi sugerido por Venetia Burney, uma rapariga inglesa de 11 anos, fascinada por mitología clásica, que asociou aquele mundo distante e sombrío ao deus romano do submundo. Durante as décadas seguintes, Plutao foi o nono planeta. Aparecía nos libros escolares, nos modelos do sistema solar, na imaginacao de Jeracoes inteiras. Mas había problema que a ciencia não conseguía ignorar. A medida que os instrumentos melhoravam, Plutao revelábase cada vez máis pequeno. O seu diámetro, confirmado pela New Horizons em 370 km, torna-o menor do que a Lua da Terra. En os anos 1990 e 2000, começaram a surgir outros objetos para além de Neptuno, no chamado Cinturão de Kuiper. Em 2005, o astrónomo Mike Brown, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, descobriu Eris, o corpo com massa cerca de 27% superior a de Plutao. A pergunta tornou-se inevitável. Se Plutao era o planeta, então quantos planetas mais haveria no Cinturão de Kuiper? A 24 de agosto de 2006, a União Astronômica Internacional, reunida em Praga, votou uma nova definição de planeta. Para se qualificar, o corpo celeste precisava de cumprir 3 critérios: orbitar o Sol, ter massa suficiente para assumir uma forma esférica e ter limpado a vizinhança da sua órbita de outros detritos. Plutao cumpria os 2 primeiros. Mas a sua órbita, partilhada com milhares de outros objetos gelados do Cinturão de Kuiper, impedia-o de cumprir o terceiro. Nesse dia, Plutao deixou de ser planeta. Alan Stern, investigador principal da missão New Horizons, criticou a decisão, argumentando que menos de 5% dos astrônomos do mundo tinham participado na votação. O debate persiste até hoje. Em abril de 2024, o estado do Arizona, onde Plutao foi originalmente descoberto, aprobou uma lei nomeando-o como o planeta oficial do estado. Mas nenhuma votação consegue alterar a geologia. É a geologia de Plutao que nos revela o mundo que desafia tudo o que assumíamos sobre corpos pequenos e frios no limite do sistema solar. O Coracao de Plutao tem o nome oficial, Tombaugh Regio, em honra do seu descobridor. A sua metade esquerda, a mais luminosa e intrigante, chama-se Sputnik Planitia. É uma bacia de impacto que láser, provavelmente formada a milhares de milhões de anos pela colisão de objeto masivo. Mas o que torna esta bacia única no sistema solar inteiro é o que a preenche. Sputnik Planitia é glaciar com mais de 1,000 km de extensão, feito inteiramente de gelos de azoto, metano e monóxido de carbono. Estas substâncias, que na Terra existem apenas como gases, ali estão congeladas em estado sólido. Mas não estão paradas. É aqui que a explicação convencional sobre Plutao se desmorona por completo. Sob a crosta gelada de Sputnik Planitia, o calor residual do interior de Plutao, proveniente da decomposição de elementos radioactivos no seu núcleo, sobe lentamente. Este calor, ainda que ínfimo, é suficiente para provocar convecção no gelo de azoto. A New Horizons fotografou a prova, uma rede de formas poligonais na superfície do glaciar, cada uma com pelo menos 10 km de diâmetro, que se movem lentamente como bolas numa panela de sopa viscosa. É o processo chamado convecção térmica em estado sólido. O gelo quente sobe do fundo, arrefece na superfície, afunda-se nas margens e recomeça o ciclo. Este movimento constante apaga qualquer cratera de impacto que se forme na superfície. Qualquer asteroide que atinja Sputnik Planitia é lentamente engolido e absorbido pelo glaciar. A planície permanece eternamente jovem, eternamente lisa, como se o tempo ali não passasse. Mas o que rodea este mar de veneno gelado é ainda mais extraordinário. Nas margens de Sputnik Planitia erguem-se cadeias montanosas com picos que atingem 3.500 metros de altura. Na Terra, as montanas são feitas de rocha. Em Plutao, a rocha é quase irrelevante.
A temperatura a superficie desde até cerca de menos 230 graus Celsius. A esta temperatura, o gelo de agua torna-se tão duro e resistente como aço. Aquelas montanas, fotografadas pela New Horizons junto ao Equador de Plutão, são feitas inteiramente de gelo de agua solidificado. Jeff Moore, membro da equipa de imagens da New Horizons, descreveu-as como uma das superfícies mais jovens alguma vez observadas no sistema solar, formadas a menos de 100 milhões de anos, o piscar de olhos em termos geológicos, considerando que o sistema solar tem 400 milhões de anos. E porque o gelo de agua é menos denso do que o gelo de azoto que forma o glaciar, estas montanas não se limitam a erguer-se do solo. Elas flutuam. Desprendem-se das margens e derivam lentamente pela superfície de Sputnik Planitia, como icebergs colossais num oceano de veneno congelado. As imagens da New Horizons mostram aquilo a que os cientistas chamaram ilhas, que são, muito provavelmente, os campos de montanas de gelo de agua que emergem acima da superfície do glaciar de azoto enquanto flutuam à deriva. Mas a parte mais perturbadora não são as montanas. É o ar. Se pudesses olhar para aquelas montanas como os teus próprios solos, não verias campos brancos como os dos Alpes. Verias picos manchados de vermelho escuro, quase o ar de sangue. A causa deste fenômeno é uma das descobertas mais fascinantes da missão. Quando a tênue luz ultravioleta do Sol, incluindo o comprimento de onda específico chamado Lyman-alfa, atinge as moléculas de metano na atmósfera e na superfície de Plutão, desencadeia uma cascata de reações químicas. Estas reações criam compostos orgânicos complexos chamados tolinas, cadeias de carbono longas e intrincadas que têm uma aparência castano-avermelhada, semelhante a alcatrão. O termo foi cunado pelo astrônomo Carl Sagan na década de 1970, quando produziu substâncias semelhantes em laboratório, tentando recriar as condições químicas da Terra primitiva. As tolinas formam-se continuamente na atmósfera de Plutão e precipitam-se lentamente para a superfície, revestindo a paisagem numa poeira vermelha permanente. E a New Horizons revelou algo ainda mais surpreendente. A luz Lyman-alfa difusa que chega a Plutão de todas as direções do espaço interestelar é forte o suficiente para produzir quase tanta tolina quanto a luz solar directa. Isto significa que este processo de coloracao acontece mesmo no lado noturno de Plutão, e durante os invernos que duram mais de século, quando o Sol permanece abaixo do horizonte durante décadas consecutivas. Se gostaste deste vídeo e queres que continuemos a explorar os mistérios mais profundos do universo, carrega no botão de subscricao e deixa nos comentários qual o próximo mundo que queres que visitemos. A tua participação faz toda a diferença. Mas as surpresas de Plutão não terminam na superfície. Uma das descobertas mais inesperadas viu do que se esconde por baixo dela. Durante décadas, os cientistas assumiram que Plutão era gelado até ao núcleo, o corpo demasiado pequeno e demasiado frio para reter qualquer calor significativo. Mas quando a New Horizons analisou a forma como Sputnik Planitia interage com a rotacao do planeta, surgiu o enigma. O peso enorme do glaciar de azoto naquela bacia deveria ter feito Plutão inclinar-se, o fenômeno chamado deriva polar verdadeira. Mas Plutão manteve-se estável, sugerindo que algo pesado, escondido nas profundezas, actuava como contrapeso. A explicação mais consistente, segundo estudos publicados na revista Icarus em 2024 por Alex Nguyen, da Universidade de Washington em St. Louis, e Patrick M. C. Goben, do Instituto Lunar e Planetário, é a presença de oceano subterrâneo de água líquida. Os seus modelos matemáticos sugerem que este oceano existe sob uma crosta de gelo de água com 40 a 80 km de espessura, protegido do congelamento total pela pressão e pelo isolamento térmico das camadas superiores. E a sua densidade, estimamos investigadores, é apenas cerca de 8% superior à da água do mar terrestre, semelhante à do Grande Lago Salgado, no Utah. Se fosse possível mergulhar nesse oceano, o ser humano flutuaria sem esforço. A ideia de água líquida num mundo a menos 230 graus Celsius parece absurda. Mas em 2020, o cientista planetário Carver Bierson, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, publicou o estudo na revista Nature Geoscience que mudou a perspectiva sobre a história de Plutão. Bierson demonstrou que,
Se Plutao se tivesse formado rapidamente a través de uma serie de grandes impactos, a ritmo inferior a 30.000 anos, o calor acumulado dessas colisiones teria sido suficiente para manter o océano subterráneo en estado líquido desde praticamente o momento da sua formação, a 4.500 milhões de anos. As evidencias na superfície apoiam esta hipótese. A New Horizons observou fracturas de extensão no gelo, consistentes como a expansão de agua líquida ao recongelar parcialmente, mas não encontrou sinais de compressão que indicassem o inicio frio seguido de fusão. Plutao terá começado quente e permanecido assim, pelo menos no seu interior, desde então. E como se isto não bastasse, em 2022, uma equipa liderada pela cientista planetária Kelsey Singer, do Southwest Research Institute, publicou na Nature Communications a descoberta de algo que ninguém esperava encontrar num mundo tão pequeno e tão frio: vulcões de gelo gigantescos. As estruturas, designadas Wright Mons e Pickard Mons, são formacoes colossais. Wright Mons tem cerca de 150 km de diâmetro e 5 km de altura. O volume comparável ao do Mauna Loa, no Havaí, o dos maiores vulcões activos da Terra. Pickard Mons é ainda maior, com cerca de 225 km de largura e 7 km de altura. Não existem estruturas semelhantes em nenhum outro corpo do sistema solar alguma vez fotografado. A equipa de Singer concluiu que estas formacoes resultaram da erupção de grandes quantidades de gelo de agua a partir de múltiplas fontes subterrâneas, num volume total superior a 10.000 km cúbicos. A ausência quase total de crateras de impacto na região indica que esta atividade ocorreu num passado geologicamente recente, possivelmente nos últimos 100 a 200 milhões de anos. E pode não ter terminado. Estes vulcões de gelo podem estar apenas adormecidos. A existência de criovulcões desta escala obriga a repensar tudo o que se assumia sobre a capacidade de mundos pequenos e distantes para manter atividade geológica. Se Plutao consegue gerar erupções de gelo, manter o océano subterrâneo e sustentar convecção térmica, então é provável que muitos outros objetos do cinturão de Kuiper, como Eris, Makemake e Haumea, também escondam océanos por baixo das suas crostas geladas. E onde há água líquida? A pergunta fundamental surge inevitavelmente: poderá existir vida? Ninguém sabe a resposta. Mas Alan Stern, o investigador que dedicou décadas da sua carreira a levar uma sonda até Plutao, afirmou que os océanos subterrâneos são, de certa forma, refúgios muito mais seguros para a vida do que as superfícies dos planetas. Estão protegidos de impactos de asteroides, de radiação cósmica e de erupções solares. Se uma supernova explodisse nas proximidades, a vida num océano subterrâneo permaneceria intocada. Investigações conducidas por Adene Denton, da Universidade de Purdue, sugerem que o océano de Plutao pode ter pelo menos 150 km de profundidade e que o núcleo rochoso poderá conter minerais como a serpentinite, formados pela interacção entre rocha e água. Os astrobiólogos consideram que este tipo de interacção entre rocha e líquido pode fornecer a energia e os nutrientes necessários para sustentar formas de vida primitivas. A New Horizons passou por Plutao em apenas alguns minutos. Não podia abrandar, não podia entrar em órbita. Voou a cerca de 12.500 km da superfície e continuou em frente, rumo às profundezas do cinturão de Kuiper. Mas antes de se afastar para sempre, virou as suas câmaras para trás e captou uma última imagem de Plutao a eclipsar o Sol. E nessa fotografia, apareceu algo que tirou o fôlego a todos os que a viram. À volta da silhueta negra de Plutao, brilhava o anel delicado de luz azul. Era a atmósfera, composta principalmente de azoto, com pequenas quantidades de metano e monóxido de carbono. A névoa, formada por partículas de tolinas tão pequeñas que dispersam a luz azul com mais eficiencia do que qualquer outra ar, estende-se em mais de 20 camadas distintas até uma altitude superior a 200 km acima da superfície. A cientista planetária Catherine Olkin, do Southwest Research Institute, descreveu a visão daquelas camadas como surpreendente. Ninguém esperava encontrar o céu azul no limite do sistema solar. E Plutao não está sozinho neste exílio. Preso numa danca gravitacional permanente com Plutao está Caronte, a sua maior lua,
Descoberta en 1978 pelo astrónomo James Christie no Observatorio Naval dos Estados Unidos. Caronte é tão grande em comparação com Plutão, com cerca de metade do seu diâmetro e cerca de 200 km de largura, que os dois corpos não orbitam o M em torno do outro da forma convencional. Orbitam o M. Veicio no espaço entre ambos, chamado baricentro, formando o M sistema binário que gira no veicio. Estão presos por forcas de maré. Isto significa que se estivesses de o M lado de Plutão, Caronte estaria sempre lá, imóvel no céu, sem nunca nascer nem se pôr. E se caminasses para o outro lado do planeta, nunca o verias. A New Horizons revelou que Caronte possui a sua própria geologia surpreendente. O seu polo norte está coberto por uma enorme mancha vermelho escura que os cientistas baptizaram informalmente de Mordor Mácula. A explicação para esta coloração é extraordinária. Gas metano que escapa da atmósfera de Plutão viaja pelo espaço, é capturado pela gravidade de Caronte e congela no seu polo. Quando a luz ultravioleta do Sol interage com este metano congelado, transforma-o em tolinas, as mesmas moléculas avermelhadas que cobrem partes de Plutão. Dois mundos exilados, partilhando a mesma atmósfera ensanguentada, unidos numa balsa silenciosa na escuridão mais profunda do sistema solar. E em redor deste par central, 4 pequenas luas caóticas completam o séquito: Nix, Hydra, Cerbero e Estige. A New Horizons revelou que estas luas são irregulares em forma, giram a velocidades vertiginosas e de forma imprevisível, ao contrário da maioria das luas do sistema solar que mantém sempre a mesma fase voltada para o planeta que orbitam. São os últimos guardiões de UM Reino congelado, fragmentos de uma colisão antiga que possivelmente formou o próprio sistema de Plutão e Caronte há milhares de milhões de anos. Uma parte das cinzas de Clyde Tombaugh viaja a bordo da New Horizons. Estão guardadas num pequeno recipiente fixado na sonda, como uma inscrição que o identifica como o descobridor de Plutão e da terceira zona do sistema solar. Tombaugh morreu em 1997, 9 anos antes de a sonda que levava as suas cinzas ser lançada. Nunca soube que a sua descoberta seria reclassificada. Mas as suas cinzas passaram por Plutão naquela manhã de julho de 2015, completando uma viagem que começou como M jovem agricultor sem diploma a olhar para as estrelas através de um telescópio feito de sucata. Podemos ter LHE retirado o título. Podemos ter LHE chamado anão. Mas Plutão permanece o senhor indiscutível do cinturão de Kuiper. O M mundo de neve vermelha, montanas flutuantes, vulcões de gelo, océanos escondidos e o M coracao gelado que pulsa como calor residual da sua própria criação. Não precisa da nossa validação. Continuará ali, na sua órbita de 248 anos terrestres, muito depois de o nosso próprio Sol se apagar. Se esta viagem ao limite do sistema solar te marcou, subscreve o canal para não perderes as próximas explorações. E deixa o M comentário. Acreditas que existe algo vivo? Neste momento, nas profundezas escuras de Plutão? Continua a olhar para cima. E mantém a curiosidade.